Agora nós vamos falar da prescrição, nesse terceiro bloco aqui da aula que eu estou tentando mandar para vocês. Na prescrição é o prazo de cobrança que o Estado tem, aquele prazo de 5 anos. Então, eu tenho um crédito tributário definitivamente constituído, houve uma notificação desse crédito, e por causa da regra do 210 do próprio CTN, eu desprezo o dia da notificação e começo a contar o prazo no dia seguinte. Essa é a regra do prazo prescricional. Vamos ver na prática, então, como é que isso fica na nossa tabelinha que nós montamos. Tá lá, regra do 174. O artigo 174 fala que o prazo prescricional é de 5 anos contados da constituição definitiva do crédito. Vamos lembrar que, para constituir o crédito tributário, o último momento da constituição, o último momento do lançamento é a notificação desse lançamento, a notificação desse crédito. Então o contribuinte é notificado. Aí olha o que diz a regra. O marco inicial da contagem do prazo é o lançamento, ou seja, a notificação do lançamento. Na verdade, inicia-se a sua contagem no dia seguinte à notificação válida. Está em azul, ó. Houve a notificação de lançamento no dia 12 de setembro de 2004. Eu desprezo o dia 12 de setembro por causa da regra do 210 e começo a contar a notificação no dia seguinte, 13 de setembro de 2004. Começa a contar o prazo que o Estado tem para fazer a cobrança do crédito tributário. Termo final, vamos lá, 2004, 5 anos para frente, 2009. Repito o mês, setembro. Se começou a contagem no dia 13, eu acabo a contagem no dia 12. 12 de setembro de 2009 termina, é o último dia do prazo de 5 anos que o Estado tem para fazer a cobrança. Dia seguinte, 13 de setembro de 2009, ocorreu a prescrição. Eu vou mostrar um exercício agora para vocês que foi preparado em um Word. Vamos ver se a gente consegue entender aqui o exercício. A pequena letra, mano? Agora foi. Ó, a empresa comerciante de eletrônicos teve contra si lavrado um auto de infração no dia 23 de setembro de 93. Auto de infração é lançamento. Eu tenho que ter atenção para isso. Em razão de recolhimento a menor de ICMS. Espera aí. Eu estou falando de ICMS, é tributo lançado por homologação. É a segunda regra que nós vimos. A princípio é a regra daquela que fala da ocorrência do fato gerador. Ele fez o recolhimento a menor. Ele fala, tributo lançado por homologação, eu vou contar da data do fato gerador, caso não tenha acontecido dolo, fraude ou simulação. Bom, se ele recolheu a menor, ele pode ter recolhido a menor de boa fé, mas aí eu vou contar do fato gerador, mas e se ele recolheu a menor de má fé, se houve dolo, fraude ou simulação, eu vou desprezar o fato gerador e começo a contar a decadência do primeiro dia do exercício seguinte. Então, recolhimento a menor de fato gerador, que se deu em 10 de 10 de 91. Veja, eu já tenho fato gerador, eu já tenho o balizamento do prazo decadencial. Ou eu vou contar do prazo dele, fato gerador, ou se o problema vai me dizer se houve dolo, fraude ou simulação, eu vou contar do primeiro dia do exercício seguinte. Tal fato se deu em função de uma errônea interpretação da legislação por parte do contador, ou seja, ele errou a interpretação, ele não agiu de má fé. Então eu vou contar do fato gerador o prazo decadencial. Vamos lá para o trabalho logo. Eu sei que houve um lançamento, ele foi autuado em 93. Mas vamos lá. Eu faço uma linha do tempo da data mais antiga, o fato gerador 91, faço uma linha do tempo. E vou colocando os dados do problema na linha do tempo. Vamos acabar de ler o problema. Tal fato se deu em função de uma errônea interpretação da legislação por parte do contador quando a apuração do recolhimento do tributo. Como eu falei, não houve dolo, eu vou contar a decadência do fato gerador. Interposta a impugnação, ou seja, o contribuinte se defendeu. Aquele primeiro lançamento não gerou crédito definitivamente constituído. Eu tenho um processo administrativo tributário
E só quando acabar o processo eu vou saber se o contribuinte ganhou, não tem crédito, ou se a fazenda ganhou, ali eu vou ter crédito definitivamente constituído, é dali para frente que eu vou contar a prescrição. Interposta a impugnação tempestivamente, o processo administrativo foi julgado favorável às pretensões da fazenda em 12 de 12 de 95 e devidamente notificado ao contribuinte em 15 de janeiro de 96. Me interessa quando foi a decisão ou quando o contribuinte foi notificado a decisão? Quando ele foi notificado a decisão. Que aí eu vou tomar por base a notificação da decisão, vou desprezar o dia da notificação e contar a prescrição do dia seguinte. Mas coloquei tudo lá no meu quadrinho. Continuando lá. O contribuinte não pagou o crédito, o que fez a Procuradoria, após a inscrição do crédito em dívida ativa em 16 de 9 de 2000, ou seja, ele não pagou, eu, Procuradoria, vou inscrever em dívida ativa. Em 2000, coloquei lá, inscrição em dívida ativa está em verde claro. Ajuizar a devida execução fiscal. No dia 20 de 11 de 2000, o juiz foi rápido, né? 2 meses depois, ele despachou ordenando a citação da empresa. Pergunta-se, qual o termo inicial e final para a administração pública proceder ao lançamento sem que ocorra decadência? Vamos lembrar? Nosso fato gerador aconteceu em 10 de 10 de 91. E não houve dolo, não houve fraude. Ele errou a interpretação da lei. Então eu conto do fato gerador 5 anos. 10 de 10 de 91, está aqui em vermelho, aqui embaixo, né? Esse prazo decadencial iria até 9 de 10 de 96. Olha para cima da linha do tempo. Houve algum lançamento? Sim, houve. No dia 23 de maio houve um lançamento. Houve um lançamento onde o contribuinte se defendeu e perdeu. E houve uma nova notificação, ou seja, o lançamento foi dentro do prazo decadencial, não ocorreu a decadência. Agora eu vou falar em prescrição. Vamos lembrar? Ele foi notificado, ele perdeu o processo em 12 de 12 de 95. E foi notificado que perdeu em 15 de janeiro de 96. 15 de janeiro de 96. Tá lá? Eu desprezo o dia 15 e começo a contar no dia 16 de janeiro de 96. 5 anos para frente. Acaba em 15 de janeiro de 2001. O meu prazo prescricional acaba em 2001. Só que, se eu puder olhar, se eu puder fazer uma linha para baixo, eu vou ver que houve o despacho do juiz ordenando a citação ainda no ano de 2000. Esse despacho do juiz ordenando a citação interrompe o prazo prescricional, é um 74 parágrafo único, inciso 1º do CTN, ele interrompe o prazo prescricional. Então, ocorreu a prescrição? Não ocorreu a prescrição. Espero que tenha dado uma ajuda para vocês. Um abraço a todos.